Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Palavra Viva de Esperança. Hoje vamos mergulhar sobre a glória foi banida de Israel. 1 Samuel 4. Se esta é sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já é assinante, obrigado pela fidelidade. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto de hoje. A glória foi banida de Israel. 1 Samuel 4. Introdução. Os 3 primeiros capítulos de 1 Samuel apresentam o nascimento de Samuel e depois o seu crescimento na casa de Deus, tabernáculo. A sua vocação de sacerdote foi acrescentada à de profeta, sendo designado por Deus e reconhecido por todo o Israel. Então, após um período de silêncio, Deus finalmente falou ao seu povo. A elevação de Samuel andou de mãos dadas com o anúncio da queda da família de Eli, o sacerdote, não o profeta Eli. Ele permitiu que seus filhos corrompessem a adoração ao Senhor, levassem o povo ao pecado e desonrassem a Deus. Deus anunciou a Eli que o cumprimento de sua condenação começaria com a morte de seus 2 filhos no mesmo dia. E Samuel 2, versículo 34, um julgamento que obviamente terá um impacto na nação de Israel. Apesar disso, Eli e seus filhos não se arrependeram. O capítulo 4 mostra o cumprimento deste julgamento. Estudaremos isso em 2 partes. 1. Derrota do exército de Israel. 2. Queda dos líderes religiosos de Israel. Vamos ler primeiro 1 Samuel 4, versículos 1 a 10. 1. Derrota do exército de Israel, versículos 1 a 10, uma frase curta inicia a sessão. A palavra de Samuel foi dirigida a todo o Israel. Seria tentador movê-lo para o final do capítulo 3, mas a forma da frase em hebraico, idioma do texto original, indica claramente o início de uma sessão. A frase é imediatamente seguida com e em hebraico, por aquela que diz que Israel entrou em guerra. Poderíamos parafraseá-lo da seguinte forma: no momento em que a palavra de Samuel foi dirigida a todo o Israel, o povo saiu para combater os filisteus. Ficamos surpresos com a ausência de direção dada por Deus. O povo consultou a Deus antes de sair para a guerra? Parece que não. Contudo, não é porque Deus não falou naquele momento. Os 2 exércitos estabeleceram seus acampamentos. Depois se alinharam em linhas de batalha e travaram combate pela primeira vez. Os filisteus levaram a melhor e os israelitas sofreram uma perda de aproximadamente 4.000 homens. Foi uma derrota pesada. 4.000 cadáveres no campo de batalha em um único confronto. Então todos se retiraram para seu acampamento. Os anciãos de Israel então se perguntaram por que Deus permitiu tal derrota. Eles certamente lutaram com bravura e força, mas suas espadas nunca atingiram o alvo, enquanto as dos filisteus os feriram até a morte. Não podemos dizer que eles não acreditavam na existência de Deus e na sua capacidade de controlar os acontecimentos, porque o seu primeiro instinto foi perguntar-se por que é que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas obviamente eles não conheciam a Deus, não tinham um relacionamento correto com Ele. Até mesmo seus sacerdotes, os filhos de Eli, não conheciam o Senhor. E Samuel 2, versículo 12, aprenderemos no capítulo 7, versículos 13 e 4, que os israelitas também serviam a deuses estrangeiros, deuses falsos, e que havia ídolos de Baal e Astarote na terra. O relato ainda não mencionou a idolatria deles neste ponto, mas vemos que a decisão deles não foi: vamos a Siló consultar ao Senhor, onde Samuel estava. Em vez disso, disseram a si mesmos: vamos a Siló e levemos a arca da aliança para nos salvar. Versículo 3, como se um objeto, por mais sagrado que fosse, pudesse trazer sorte contra a vontade de Deus. Então eles trouxeram a arca da aliança e os 2 filhos de Eli, esses sacerdotes corruptos, veio com ela. A arca é aqui chamada, versículo 4, a arca do Senhor dos Exércitos, que está assentada entre os querubins. É um lembrete de que Deus é o rei de Israel, o rei do universo, que blasfeme ao ousar tomar o símbolo do reino e da presença de Deus, o símbolo da aliança entre Deus e o povo, sem se preocupar em fazer a sua vontade. Está literalmente tomando o nome dele em vão. Os israelitas não suspeitaram da possível ira de Deus e quando a arca chegou ao acampamento levantaram um grande clamor a ponto de aterrorizar os filisteus. Os filisteus aprenderam como Deus libertou os israelitas do Egito com poder e de fato, durante a marcha dos israelitas no deserto e durante a conquista de Canaã. A arca da aliança avançou com o exército. Foi Deus quem liderou seu exército para a batalha, mas os filisteus não conheciam o Senhor. Pensavam que eram vários deuses que só estavam presentes na forma de ídolos. Talvez pensassem que os querubins na arca eram deuses. A sua concepção de Deus, em última análise, não era muito diferente daquela dos israelitas. Mas os filisteus se recompuseram e lutaram. Deus, ao contrário de muitas outras ocasiões, não fez com que o terror do seu nome os fizesse fugir e foi Israel quem foi derrotado. Israel nunca tinha experimentado uma derrota tão grande,
30.000 mortos. E todos os sobreviventes fugiram para suas casas, que é o que significa, em sua tenda. A Bíblia condena todos os tipos de superstição. Usar um objeto ligado ao cristianismo para atrair favor de Deus, ou sorte, até mesmo uma cruz. Livro da Bíblia em papel, ou como aplicativo no telefone. Versículos bíblicos postados em suas contas de mídia social, nomeando seus filhos com nomes bíblicos. Batismo. Preste atenção às crenças generalizadas. No mundo do esporte, no mundo dos jogos, loterias e cassinos, é claro que estudar a Bíblia traz consequências positivas em nossas vidas. Não porque nos dê sorte, mas porque nos dá sabedoria para fazer a vontade de Deus, para honrá-lo, para santificar seu nome. Assim começa a oração que Jesus nos deixou como modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Marcos 6 versículos 9 e 10, sem procurar fazer a vontade de Deus, o resto da oração é inútil. Cuidado com declarações falsas. Sirva-se e o céu o ajudará. O que eu fiz no céu para merecer isso? Isso não faz mais sentido do que o que eu fiz com a Hidro-Quebec para merecer uma interrupção de 4 dias. O que importa é a obediência a Deus. Devemos procurar conhecer a sua vontade, e não querer impor-lhe a nossa. Esta derrota de Israel foi também a queda dos seus líderes religiosos. Vamos ler primeiro 1 Samuel 4 versículos 11 a 22. 2. Queda dos líderes religiosos de Israel, versículos 11 a 22. Que infortúnio de fato! A Arca da Aliança foi tomada pelo inimigo e os 2 filhos sacerdotes de Eli morreram. Quando um homem veio anunciá-lo à cidade com roupas rasgadas e coberto de terra, em sinal de luto e consternação, todos os habitantes gritaram. Eli sentou-se perto da estrada para ouvir as notícias. Ele estava preocupado com a arca, como se Deus não pudesse proteger sua arca se quisesse. Ele estava observando, mas não conseguia discernir o que estava acontecendo, porque havia ficado cego. Uma boa ilustração de sua cegueira espiritual. Ele que não conseguia nem discernir o julgamento do Senhor que estava acontecendo. Conforme anunciado, o mensageiro veio então dar-lhe a má notícia. A morte de seus filhos foi certamente difícil de suportar, mas foi a tomada da arca que lhe deu o golpe fatal. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Que final miserável! Uma observação: na lei, quebrar o pescoço de um animal era o destino reservado ao primogênito que pertencia ao Senhor, mas que não foi redimido. Êxodo 13 versículos 12 e 13. Dedicarás ao Senhor todo o primogênito, sim, todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos pertencem ao Senhor. Com um cordeiro resgatarás o primogênito da jumenta, e se você não o resgatar, você quebrará seu pescoço. Talvez haja algum simbolismo aqui. A glória de ter sido juiz em Israel por 40 anos e pai dos principais sacerdotes lhe foi tirada. Está escrito que ele ficou pesado, para explicar como poderia ter morrido simplesmente por cair, acompanhado do fato de estar muito velho. Mas é interessante notar que a palavra pesagem em hebraico é da mesma família da palavra glória. Ele se tornou glorioso em sua vida, mas não morreu glorioso. Sua queda física ilustra bem a queda de sua família, de seu nome. Sua nora, esposa de Finéias, ao saber dessa notícia, teve um parto induzido. Nem o nascimento de um filho poderia animá-lo. Ela o chamou de Icabod, que significa, onde está a glória? Ou sem glória. Como Ana havia profetizado, cheia de esperança ao chamar seu filho de Samuel, a esposa de Finéias estava desesperada. Ela estava certa. A glória foi banida de Israel. Não é que Deus tenha perdido sua glória, pois veremos nos próximos capítulos que ele manifestará seu poder e sua ira às nações que manterão sua arca cativa, até que ela seja finalmente devolvida a Israel. Mas Israel não era mais glorioso pelo reflexo da glória de Deus, e foi o fim final da glória da família de Eli. Até a história que se conta sobre ele o humilha para sempre. É como a história da humanidade. Adão e Eva andaram originalmente na gloriosa presença de Deus, mas quando pecaram, foram eliminados, e todos os homens depois deles sem reconciliação com Deus. O que espera todos os homens após a morte não é estar na glória de Deus, mas ser privado dela, lançado fora dele no inferno. Romanos 3 versículo 23. Pois não há distinção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você deve acreditar em Jesus, em seu sacrifício na cruz, para que seus pecados possam ser perdoados e redimidos por Deus. Romanos 3 versículos 24 e 25. E eles são justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção, que está em Cristo Jesus. Foi ele quem Deus planejou como meio de expiação para aqueles que teriam fé em seu sangue. Conclusão: se já nos chamamos cristãos, a mensagem também é para nós. Levar o nome de cristão, ter orgulho de fazer parte da igreja, não garante a felicidade eterna. Em Apocalipse 2 e 3,
Jesus dirige-se às 7 igrejas e diz-lhes as consequências de se desviarem do caminho certo e as consequências de perseverarem no caminho certo ou de se arrependerem para voltarem a ele. As consequências de se desviar do caminho de Cristo sem se arrepender. Veja seu castiçal sendo afastado a ser combatido pelo próprio Jesus, sofrer o julgamento de Deus, coroa tirada, ser vomitado da boca de Jesus, ser despido e envergonhado por toda a eternidade. As consequências de perseverar no caminho de Cristo ou de se arrepender antes que seja tarde demais. Coma da árvore da vida no paraíso de Deus, coroa da vida, viva para sempre, maná escondido, um novo nome, autoridade sobre as nações. Os ímpios caindo aos seus pés e reconhecendo que ela é amada por Deus, mantido no teste até o final, roupas brancas, nome escrito no livro da vida e declarado diante de Deus e seus anjos, ser uma coluna no templo de Deus, nome de Deus escrito nele, com o nome de sua cidade e o novo nome de Jesus, tornar-se rico no céu, usar roupas de honra, receber colírio para ver a estrela da manhã brilhar, jantar com Jesus e a maior honra. Apocalipse 3 versículos 21 e 22. A quem vencer farei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é isso, por hoje é tudo. Espero que esse vídeo sobre a glória foi banida de Israel. 1 Samuel 4 você gostou e aprendeu algo novo. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo para compartilhar sua opinião e tirar suas dúvidas. Adoro ler seus comentários. Se ainda não fez, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder conteúdos futuros. Obrigado por assistir e até breve para um novo vídeo.